Olá, meu nome é Juliana Guimarães e eu venho hoje aqui convidar você a participar do nosso canal de estúdio Ampad Inglês. O que é isso, Juliana? Eu vou explicar. É o seguinte, lá no canal você vai ter vídeos Ampad, tudo voltado para o inglês, textos, áudios, indicação de dicionário para estudo, outras indicações de revistas para ler, ou seja, nós vamos ter um local onde você vai ter todas as informações para você se preparar para a prova de inglês da Ampad. Esse canal, minha gente, é gratuito. E como é que eu faço para participar? Gente, é muito fácil. Aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, você tem lá Telegram e um link convite. É só clicar e participar do canal. Ok? Até lá! 8 horas em ponto, né? Horário de Brasília. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre como fazer prova sem dicionário. Então, deixa eu me apresentar. Para quem não conhece, meu nome é Juliana Guimarães. Eu trabalho com a prova de inglês da Ampad há 15 anos. E na internet comecei em 2011 e agora estamos aí, né, fazendo aulas ao vivo. Então vamos lá. O nosso tema, como eu falei, é como que a gente vai fazer a prova de inglês sem dicionário. Por quê? Nós vamos começar aqui mostrando um pouquinho lá no edital, né? O edital novo, né, da Ampad, como é que estão as coisas. Vamos entrar lá primeiro para a gente dar uma olhada. Bom, olha a novidade deste ano, né, do ano de 2020. Se vocês entrarem aqui, ó, você colocar testeampad.org.br, o que vocês vão encontrar, né? Este ano nós temos duas orientações, uma orientação acadêmica e uma orientação profissional. Hoje o nosso tema não é sobre falar sobre as mudanças, esse será o tema do nosso webinário da semana que vem, que nós vamos falar exatamente o que mudou e como que isso vai afetar a prova de inglês, o que afeta, o que muda. Mas hoje nós vamos falar então sobre o dicionário, né? Desde sempre, né? Vamos dizer assim, desde que começou a Ampad, ela nunca permitiu o dicionário e continua. Essa é uma das coisas que não mudou. Mudou que agora nós temos duas orientações, mas dicionário não mudou. Vamos dar uma olhada no edital, porque já tem os dois editais, né? Tem um edital de orientação acadêmica e o profissional. Vou entrar primeiro no orientação acadêmica. Então tá aqui, né? Orientação acadêmica. Vamos lá no item. Deixa eu colocar aqui item. Aqui, ó, realização do exame. Se você for lá no item 4.1.11, vai estar escrito o seguinte, olha. Durante a realização do exame, não será permitida qualquer espécie de consulta ou empréstimo de material. Tampouco será permitida a utilização de calculadoras. Então, se não será permitida qualquer espécie de consulta, quer dizer, ou empréstimo de material, quer dizer, não tem material, não tem dicionário. A Ampad antes ainda colocava lá na página, né, da prova de inglês, assim, não é permitido dicionário. A gente vai ver aqui que hoje nem isso mais. Mas aqui no edital já fala que não é permitida qualquer espécie de consulta. Então, quer dizer, não tem como utilizar. Então, isso aqui é para quem vai fazer um mestrado de orientação acadêmica. Mas aí, eu vou fazer mestrado de orientação profissional. Gente, é a mesma coisa, ó. Vamos lá procurar, ó. Realização do exame, item 4, 4.1.12. É a mesma cláusula, né? Durante a realização do exame, não será permitida qualquer espécie de consulta ou empréstimo de material. Tampouco será permitida a utilização de calculadoras. Então, significa o seguinte, não pode utilizar dicionário. Vou voltar aqui. Então, se você entrar em qualquer uma dessas provas, por exemplo, orientação acadêmica ou orientação profissional, vocês vão ver que é a mesma coisa. Nada diz aqui também. Então, não podemos. Antes estava explícito, né? Até 2019 eles colocavam bem, até em negrito, né? Não é permitido o uso do dicionário. Vamos voltar aqui.
Então é essa a história, não é então permitido o uso de dicionário. Se eu não posso dicionário, aí eu bato naquela velha tecla. Por que as pessoas ficam tão preocupadas que tem que traduzir? Né? Semana passada nós começamos o Ampad em Foco com esse tema, né, sobre tradução e leitura. Quem não assistiu, assista. Não foi uma aula ao vivo, foi uma aula gravada, mas está aqui no canal. É só se inscrever no canal e assistir. Ampad em Foco, tradução versus leitura. Tá? Então, se eu bato nessa tecla, você não tem dicionário, você está achando que vai fazer uma prova de tradução? E mesmo que tivesse, né, você tem que usar o dicionário com critério. Mas o nosso ponto é, não temos dicionário, como vamos nos virar? E vamos então, vou mostrar para vocês algumas maneiras de como você pode se virar. Então vamos lá. Ampad de prova de inglês. Como fazer provas sem dicionário? Como é que eu vou fazer prova? Juliana, eu não tenho dicionário, eu só tenho o texto, eu vou fazer como? E eu costumo dizer assim, gente, as respostas estão todas no texto, tem que estar lá, né? Você vai encontrar tudo lá, você não precisa de dicionário. Então eu listei 5 maneiras da gente resolver esse problema. Ah, só tem essas 5? Não, existem outras maneiras, mas essa daqui é um começo, né? 5 maneiras aqui para hoje. Então a primeira delas é o cognato, que eu vou falar. O segundo é o seu conhecimento prévio. O terceiro é o uso do travessão. O quarto, o id, eu vou explicar o que é isso. E o 5 é o or. Vamos começar então com o cognato. Bom, cognato. Tá? O que é o cognato? Algumas pessoas que já procuraram aí na internet, ou já leram sobre inglês instrumental, ou já fez alguma aula de inglês instrumental, deve já ter visto sobre cognato. Cognato é o seguinte, é aquela palavra que você olha, né? Você olha, por exemplo, essa palavra aqui, você pode não saber pronunciar, você fala assim, nossa, mas isso é português. Ela pode ser igual ao português, ou ela pode ser semelhante ao português, né? Então, a razão disso, mas isso é inglês, é português, o que é isso? Né? Na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a língua, né, a língua portuguesa e a língua inglesa, ela tem na sua formação, né, a presença de outras línguas, e aqui a presença é do latim. Essas palavras vieram do latim, né? O português, principalmente, é filha do latim aí. E no caso do inglês, tem uma influência histórica do latim aí. Então a gente encontra essas palavras aí que não é nem inglês, mas vem aí, a origem é do latim. Então, para a gente falar assim, como que duas palavras são cognatas? Elas têm que, na hora que você começar a ler, elas têm que ser semelhantes na outra e te lembrar a outra, senão ela não é, né? Tem as exceções, é claro que a gente não vai falar sobre exceção, hoje a gente vai falar sobre o cognato. Então, nós vamos ler a frase. Na verdade, isso não é uma frase, isso é um título da prova de março de 2019 e a gente lê assim, ó. Cultural competency is key to international brand success. O que acontece aqui? Cultural. Então, quer dizer, o que mudou foi uma pronúncia, mas eu não sei ler. Porque, gente, uma coisa importante, aqui não é aula de pronunciation, aqui é aula de leitura. Então, ninguém está aqui preocupado com a pronúncia, né? Aqui eu estou preocupada que você aprenda a ler para fazer a prova da Ampad e para ler seus textos no mestrado e doutorado. Essa é a minha preocupação. Isso que eu quero, que eu desejo para você. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu não sei pronunciar, eu vou ler assim, cultural. Cultural, ele é igual ao português? Sim, vamos marcar? Então, nós vamos marcar os cognatos. Aí eu vou ler assim, competência, dá para competência? Dá. Isso é um cognato, ó. Que não lembrou nada. Internacional, né? International, então internacional, ó, o início, o cognato ele tem que ter essa raiz, esse início da palavra da mesma origem. Aquilo que eu falei, eles podem ser idênticos ou eles podem ser semelhantes. Brand aqui não, né? Brand não.
Sucesso, 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 sucesso. Ok, ó, nesse título, só nesse título aqui, nós temos aqui cultural, competência internacional e sucesso. Nós já temos algumas palavras. Então, quando a pessoa fala comigo assim, Juliana, eu não sei nada de inglês, eu falei, impossível. Impossível, porque você deve conhecer algumas palavras cognatas. E o cognato, minha gente, é aquele quebra-gelo. Sabe aquela coisa que você está lendo e fala, ah, não, mas esse eu conheço, né? É claro que numa leitura a gente tem que fazer as conexões, mas nós vamos caminhando aqui nas nossas aulas, que você vai vendo que as conexões vão vindo com o tempo. Mas primeiro vamos reconhecendo aqui algumas palavras que a gente consegue ler para entender. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, use o cognato, né, a seu favor. Tá cheio de cognato. Lembre-se, aqui a gente trabalha, outra coisa importante, aqui eu vou trabalhar com você textos, parágrafos, títulos, tudo AMPAD. E o meu foco aqui é artigo acadêmico e artigo de revista. Não trabalho charge, não trabalho tirinha, só se vier a aparecer aí alguma novidade aí nessa prova de 2020, mas até então não é o foco da AMPAD. O foco da AMPAD é textos acadêmicos e textos de revista. Então, nosso foco é esse, tá? Então, o cognato ele aparece bastante em qualquer um dos textos, principalmente o texto acadêmico você encontra muito, tá? Use o cognato para ser esse quebra-gelo na sua leitura de título, de texto, de questões, de opções, ok? Vamos agora ao segundo item que eu listei. Conhecimento prévio. Vamos ver o que seria isso. Eu vou ler esta frase, foi tirada aí de um texto da ANPAD, tá? Take the Fukushima explosions in 2011, which released the radioactive material into the surrounding air in Japan. Ok, o que acontece aqui? Se você lembra dessas explosões que ocorreu lá no Japão, nessa usina, né, nuclear de Fukushima, em 2011, olha só, ele te dá um dado que foi noticiado na televisão, que foi noticiado na internet. Quer dizer, se você tem esse conhecimento prévio, se você estava lembrando disso, tudo que você lembrar vai te ajudar a ler esse texto, né? Então, o conhecimento prévio é isso, ele mencionou um fato conhecido, um fato noticiado. Isso nos ajuda? Sim. Mas detalhe, conhecimento prévio tem que ser usado a seu favor e não contra. O que quer dizer isso? Uma vez eu tive aqui um aluno no curso e a gente estava lendo um texto da ANPAD que falava sobre empresas do ramo de petróleo, como a Shell, como a ExxonMobil. E aí ele falou, eu sou da área, eu achei esse texto fácil. O que aconteceu? Ele achou o texto tão fácil que ele saiu fora do texto. Então, quando você faz uma leitura, quando você faz uma prova de interpretação de texto, é do texto. Ah, mas eu já li, eu sou da área. Tudo bem, você pode, né, explorar isso, mas interpretação do texto é no texto. Aqui não pergunta a opinião de ninguém, né? Então eu falo, olha gente, se você leu, isso aqui vai te ajudar. Lembre-se das informações que você teve, né, que você lembra, para você ajudar assim a inferir até palavras que você não conhece. Mas não pode sair do texto e nem pode inventar, porque se você sair do texto, você inventou uma moda e aí você vai com certeza ler errado, interpretar errado e aí vai tudo por água abaixo, tá? Vamos aproveitar que nós falamos de cognato e trabalhar aqui? O que nós podemos trabalhar com cognato? Ó? Take, não dá take. Explosion. Explosion dá? Explosão dá? Explosion. Release não dá, né? Release não vai dar. Radioative, né? Radioativo. Se vocês lembrarem, né? Que isso foi uma explosão da usina nuclear. Isso é o rádio, é um material radioativo, ó. Os dois, ó. Material, isso é cognato, ó. Conhecimento prévio mais cognato. E Japão aqui, né? O nome do país, o Japão.
Ah, Juliana, eu conheço essa palavra. Porque se você olhar ela, IR, isso aqui não é cognato, não. Ó, nem AIR, 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 AIR. A pessoa vai ler alguma coisa assim, né? AIR. Não, isso não é um cognato. Mas, olha só, se você tem o conhecimento prévio desta palavra, isso te ajuda, é mais uma informação. Então lembre-se, conhecimento prévio não é só do assunto, é de palavras também. Se você conhece take, ó, aqui no início, é um conhecimento prévio. Né? Então isso tudo nos ajuda a ler um texto melhor. Cognato, conhecimento prévio do texto, conhecimento prévio de uma palavra, ok? Explore isso a seu favor, mas lembre-se, não pode sair do texto, tá bom? Vamos ao terceiro item. Travessão, olha que interessante, né? Em inglês chama dash, né? Vou ler o texto, essa frase aqui, e depois vou comentar sobre o travessão, olha. Esse foi um texto sobre agrobusiness, da Ampad. Demand for poultry, aí vem um travessão. Primarily chicken, which constitutes more than 90% of market value, outro travessão, is fueled by similar economic factors. Gente, por que tem um travessão aqui, ó? Vamos entender, ó. O texto falava sobre poultry. Eu não faço a menor ideia que é isso, Santo Jesus. Não tenho dicionário. E agora? Olha só que legal. O autor, prevendo que você poderia não conhecer essa palavra, ele vai explicar o que ele quer dizer com demand for poultry. Aqui, ó, entre esses dois travessões. Então, o que é uma demand for poultry? Primarily chicken. Chicken seriam o frango, né? Nesse texto era um texto de agrobusiness que falava sobre carne, no caso aqui, carne de aves, né? Então, poultry tem a ver com chicken, que tem a ver com a carne do frango, né? Uma hora ele fala sobre ovos também, seria carne e ovos, né? Então, poultry é isso. Olha só, mas se você desesperar, você não vai nem conseguir entender que entre esses travessões tem uma explicação de algo que está fora. Porque, na verdade, se você tirar isso que eu marquei de amarelo fora, a frase seria demand for poultry is, continua lá na frente, ó, is fueled by similar economic factors. Isso é uma explicação exatamente do que ele está chamando de poultry. Então, gente, se a gente tiver um pouquinho de paciência, tranquilidade, a gente vai lá, olha, tem uma explicação aqui dentro desses parênteses. Né? Ele me ajuda a entender o texto. Eu não tenho dicionário, eu tenho que me virar. Não é isso? Então tá. Vamos aplicar o cognato mais uma vez aqui? O que a gente pode aplicar cognato? Ó, demande. Né? Será que você consegue ler como demanda? Demande é demanda, isso é cognato. Vou marcar de vamos verde e amarelo aqui, né? Poultry a gente não saberia. Primarily, não sei se você conseguiria, né? É primeiramente, né? Primeiramente não, principalmente. Olha, eu me enganando aqui, principalmente. Mas vamos lá. Os falsos cognatos tem por aí, né? Mas hoje é o dia do cognato, não é do falso. Vamos lá na frente, tem, ó, constituir, verbo, ó, constituir. Marketing, você pode ter um conhecimento prévio, que é mercado, mas para você falar que marketing é mercado, tá diferente aqui. Value, valores, né? Então já é diferente, mas similar, ok, isso aqui é idêntico, né? Econômico, ó, economic fatores, aqui, fatores.
Então tá, olha, marquei aqui. Então aqui você pode explorar o cognato, você pode explorar, por exemplo, você já leu várias coisas falando de market, pronto, você já tem um conhecimento prévio. Poultry eu não sei, mas ele explica aqui dentro, olha. Chicken, gente, isso aqui é base do inglês, hein? Quem nunca já deve ter visto alguma historinha que falou que chicken é galinha, no caso aqui é o frango, e aqui para nós, e mais, se você pensar só em galinha, vamos pensar, leitura é um pouquinho a mais, hein? Aqui vamos pensar em frango, né? Galinha nós vamos pensar na carne de aves, qualquer ave aqui, ok? Pay attention, né? Agora vocês vão começar a prestar atenção quando tiver travessão, esses dois aí. Porque a gente podia fazer aqui uma aula sobre o uso do travessão, tem outros usos. Este é um deles e ele nos ajuda muito. Ok? Vamos para o item número 4. Item número 4, olha só, ed. Que isso? Isso é inglês? Não, isso tem nada a ver com inglês. Latim. Falei, meu Deus, olha o latim aqui de novo, né? Exempli gratia. Perdoe-me se eu não pronuncio. O pessoal que sabe latim, perdoe o meu latim. O melhor que eu consegui aqui. Então, id, exempli gratia, quer dizer for example. Por exemplo, ó, um cognato, né? Por exemplo. Vamos ver como é que ele vai aparecer esse id, né? Ele vem na siglazinha ali. Como é que ele vai aparecer no texto? Vamos ler. Todos os nossos exemplos são textos Ampad, tá? São aqui frases, parágrafos, títulos de textos Ampad. Então vamos ver essa frase, ó. Their compulsive tendencies make workaholics. É um texto que falava sobre workaholics, quer dizer, aquela pessoa que é viciada em trabalhar. Devote more resource. Abre o parênteses. E.g. time, effort to work. O que ele está falando aqui? Olha, eu estou lendo o texto, né? Falando workaholics devote more resource. Pode ser que eu não conheça a palavra resource, mas tem um exemplo aqui, ó, but, tem um exemplo aqui dentro. Por exemplo, o que eu estou falando que eles devotam mais esse resource? Time and effort. Esse exemplo que está dentro do parênteses, ele ajuda a explicar, a dar uma ideia mais clara do que são esses resources. Resources são fontes, né, os recursos deles. Então, mas se você não sabe o que é, você pode dizer, será que dentro do parênteses tem alguma explicação? Tem algum exemplo? No caso aqui é um exemplo, né? No caso do id, é um exemplo. Ele vai te ajudar. Tá? Então, quando aparecer id, leia como for example. É o por exemplo. Vamos trabalhar de novo aqui. Cognato. Onde nós temos cognato? Compulsive. Ó, não sei pronunciar, eu leio. É um cognato? Sim, vou pôr de amarelo. Ó. Tendencies. De tendências, né? Ok, cognato. Devote, né? De devotar, ó, de devote, aqui. Resource, eu não sei o que é resources, não é resources. Time, aqui, ó, você pode ter conhecimento prévio, né? Sobre tempo, né? Tempo, tá? Mas não é um cognato. Effort, também não. Vamos ver se tem mais aqui. Nós temos a palavra, vai repetir aqui de novo, né? O verbo devote. Família, ó, família, family. Faceta, né? Facets, aqui. E acabou. Então, de novo, trabalho, cognato. Trabalho, eu já li algum texto, eu sei o que é um workaholic, aquela pessoa viciada no trabalho. Se você já tem um conhecimento prévio, explore. Agora eu já sei o que é um id, é um exemplo que ajuda. O exemplo, minha gente, sempre ajuda a clarear, né? O exemplificar é isso. Deixa eu clarear a minha ideia, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com devote more resource.
time and effort to work. Então, esse parênteses aqui, e um detalhe, o ed, ele aparece sempre dentro do parênteses. Raramente, sempre não, né? Mas, vamos dizer assim, grande maioria das vezes, principalmente nos textos acadêmicos, a gente vai... Esse é um texto acadêmico, ó. Eu sei pela... Aqui, ó, a referência aqui embaixo, ó. Esse tipo de referência é acadêmico. Então, na grande maioria das vezes, dentro do parênteses. Ok? Pode aparecer num texto de revista? Sim, pode. Menos frequente, mais frequente vocês verem aí nos textos acadêmicos. Ok? Então, nós temos aí o nosso quarto item, a quarta maneira aí para vocês trabalharem. Ó, até agora, ó, não temos dicionário. Se nós não temos dicionário, nós temos que trabalhar com o texto. E o texto nos dá todas as respostas, ele nos dá as dicas, ele nos dá as formas da gente poder enxergar e tentar ler melhor. Ok? Vamos para o item número 5. Item número 5 é o or. Né? A gente fala assim, eu conheço o or, é o ou. Mas vamos ver nessa frase tirada aí de um texto da Ampad. Ó, fala assim, Today, overseas Philippine workers, abre uma vírgula não, coloca uma vírgula, tem uma vírgula, or OFWs, as they are known, coloca o da vírgula aqui, are the country's most significant export. O que esse or está fazendo ali? Olha, ele está falando que hoje, né, os trabalhadores filipinos overseas, né, vamos supor que eu não sei o que é overseas, tá? Trabalhadores filipinos overseas, or. Aqui, ó, OFW são, se vocês observarem, ó, Overseas Filipino Workers, é a sigla, vou marcar aqui para vocês verem, ó. OFW, o Szinho aqui para o plural, né, do workers. Isso aqui eu vou ler o seguinte, se eu ler ou, eu estou falando que é ou isso ou aquilo. Então preste atenção esse or, que vem depois de uma vírgula. No caso aqui, olha, vou marcar as vírgulas para a gente ver melhor. Bom, acho que vou marcar de outra cor para ficar diferente da letrinha. Tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui, ó. Esse tem uma vírgula, está entre as vírgulas, ó, or. Aqui, se você ler como ou, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido esse esquema aqui. Isso aqui seria um ou seja. O que é um ou seja? É a mesma coisa, porque como ele está dando a sigla, provavelmente a partir daí ele vai usar essa sigla. Ou seja, OFWs, as they are known. Então, isso aqui nada mais é que a sigla. Isso aqui é um ou seja. Às vezes, dentro, né, entre vírgulas, aparece um or, e esse or pode dar uma explicação, porque mais lá na frente, você continuar esse mesmo texto, você vai encontrar a sigla, e aí você tem que voltar. O que era aquilo mesmo? É Overseas Filipino Workers. E é ali que tá. É a sigla para isso aqui, tá? Ele está explicando, isso aqui é um or explicação, hein? Explicando o que é aquilo ali. Tipo, né, vamos pensar assim, tipo travessão, entre aqueles dois travessões, não tinha uma explicação, um outro recurso é usar um or aí com a vírgula. Né? Então aí você vai ler esse or como? Ou seja. Ok? Vamos ver se tem cognato. Vamos ver aqui, ó. Se você não souber ler, você vai ler assim, ó. Today. Não, today não dá. Oversee ou over. Oversee não é. Worker não é. Non também não. Aqui tá difícil. Aqui dá, ó. Aqui tem um cognato. Pelo menos aqui um cognato aqui. Vamos pôr de azul. Significante dá, né? Aqui também daria, ó, esporte, né? De exportar, né? Seria essa a ideia de exportar. Eu teria que pensar no exportar de exportação, que é a mesma, começa igual, ó, né? Bem igual, só tem um finalzinho ali diferente, tá?
Se você já leu alguma coisa sobre os trabalhadores filipinos, conhecimento prévio. Né? Então você pode trabalhar conhecimento prévio aqui, pode trabalhar cognato e no caso aqui, esse or entre essas vírgulas aqui. Tá bom? Trabalho, não temos dicionário, então temos que explorar o máximo que pudermos. Vamos resumir essa história? Eu estou fazendo a prova de inglês da ANPAD, não tenho dicionário. Nós vimos já no início dessa aula que, né, o edital fala, não pode consultar nada. Então, como que eu posso me virar? Com cognato, eu posso me virar com cognato. Ele aqui, ó, cognato, já exploramos ele em todos os exemplos. Conhecimento prévio, lembrando que o conhecimento prévio tem que ser usado a seu favor, né? Cuidado para não sair fora. Travessão, vimos um uso interessante do travessão aqui. Id, que é o for example, por exemplo, está dentro dos parênteses. Um uso do or, que é o ou seja, também usado como uma explicação. Então, gente, olha, você tem aí, eu mostrei 5, existem outros usos do travessão, existem outros usos do or, mas eu queria deixar para vocês aqui esses 5, para vocês irem aplicando aí na prova de inglês, tá? Existem outros também. Bom, essa é a nossa aula do ANPAD em Foco, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou da aula, por favor, coloca um like aí para mim. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, né? Você vê aí, tem se inscrever, coloca lá, marca aquele sininho lá para você ter um lembrete. Eu gostaria de pedir a vocês aí, se vocês estiverem agora assistindo ao vivo, quiserem colocar alguma dúvida, coloquem. E queria também pedir a vocês, se vocês quiserem sugerir algum tópico, pode colocar, falou, Juliana, gostaria que você falasse sobre isso, então vocês podem sugerir também, né? Eu tenho algumas ideias, mas as sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas, tá? Thank you very much.